Nessa videoaula nós daremos início ao estudo da trigonometria num triângulo qualquer. Para isso nós falaremos hoje sobre a lei dos senos, bem como sobre a lei dos cossenos. Vamos iniciar então falando sobre a lei dos senos. Para isso eu devo considerar um triângulo qualquer ABC, como esse que a gente tem representado a seguir. Quando eu falo que eu tenho um triângulo qualquer, ABC, eu estou dizendo que nós temos um triângulo onde a medida dos ângulos ela é indiferente. Pode ser a medida de... O ângulo, na verdade, ele pode ter qualquer medida. Por que eu estou falando isso? Porque nós vimos na situação anterior, no capítulo anterior que a gente estava estudando, que para a gente trabalhar com a definição do seno, cosseno e tangente, a gente tinha que ter um triângulo retângulo. Nesse momento, a gente vai trabalhar com triângulos que não precisam ser retângulos. A gente vai trabalhar com triângulos que podem ter qualquer medida em cada um dos seus ângulos. Por isso, esses triângulos eles são chamados de triângulos quaisquer. Bem, então, nesse triângulo qualquer que nós tomamos aí, um triângulo qualquer ABC, nós temos aí que o lado oposto ao vértice A eu chamo de lado A, o lado oposto ao vértice B eu chamo de lado B, e finalmente o lado oposto ao vértice C eu chamo de lado C. O que a gente pode afirmar num triângulo qualquer? Em todo triângulo qualquer é sempre verdade que as medidas dos lados elas são proporcionais ao seno dos ângulos opostos a ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós temos que a medida dos lados são proporcionais às medidas do seno dos ângulos opostos, então se eu pegar a medida de cada lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, a gente vai obter sempre uma fração constante. A gente vai ter sempre um valor constante. Bem, esta propriedade, da proporcionalidade entre a medida de cada lado e o seno do ângulo oposto, ela é conhecida como lei dos senos e ela é válida em qualquer triângulo. Quando eu digo que ela é válida em qualquer triângulo, eu estou dizendo que ela é válida em triângulos retângulos e em triângulos que não são retângulos também. Matematicamente falando, a gente pode escrever que, se cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto, então eu posso dizer que o lado A, dividido pelo seno do ângulo A, é igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo B, que é igual ao lado C, dividido pelo seno do ângulo C. Então, essa relação que nós temos destacado anteriormente é o que nós conhecemos como lei dos senos, ou fórmula da lei dos senos. Trago aí um primeiro exemplo. Determine a medida A no triângulo a seguir, considerando o seno de 120 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Quando você observa o triângulo, você observa que nós temos um triângulo ABC, onde o ângulo que está aí no vértice A, ele mede 45 graus, o ângulo que está no vértice C, ele mede 120 graus. Além disso, a medida do lado C é igual a raiz quadrada de 3, e o lado A e o lado B nós não sabemos a sua medida. Nós queremos, na verdade, saber qual a medida do lado A. Bem, para isso, nós já temos aí alguns valores, O ângulo A é 45, como eu já falei, o ângulo C é 120 graus e a medida do lado C, raiz de 3. Então você vai aplicar a lei dos senos pegando apenas a parte que se refere ao lado A e ao lado C, que é o que a gente está relacionando nessa questão. Então nós temos que A está para o seno de A, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Vamos então substituir e calcular. Então A está para o seno de... O ângulo é 45 graus. Então A está para o seno de 45 graus, assim como o lado C, que mede raiz de 3, está para o seno do ângulo C. Vamos lembrar que o ângulo C mede 120 graus. Vamos substituir então. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar A sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Como a gente tem os denominadores todos iguais a 2, eu posso cortar os denominadores e a gente vai ter que A está para a raiz de 2, assim como raiz de 3 está para a raiz de 3. Ou seja, A sobre a raiz de 2 é igual a raiz de 3 sobre raiz de 3. Bem, mas nós sabemos que a raiz de 3 sobre a raiz de 3 é 1. Então, com isso, A sobre a raiz de 2 é igual a 1.
Fazendo aí produto dos meios pelos extremos, 1 vezes A da A é igual a raiz de 2 vezes 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Desse modo, então, a gente obtém que a medida do lado A desse triângulo qualquer, ele vale raiz quadrada de 2. Bem, dando continuidade, nós falaremos agora sobre a lei dos cossenos. Para isso, eu vou considerar de novo um triângulo qualquer ABC. Nesse triângulo qualquer ABC, nós temos que o lado oposto ao ângulo A, eu vou chamar de lado A. O lado oposto ao ângulo B, eu vou chamar de lado B. E, claro, o lado oposto ao ângulo C, eu vou chamar de lado C. Além disso, esse ângulo converte-se em A, eu vou chamar de ângulo alfa, só para melhorar nossa notação. O ângulo que tem vértice em B, eu vou chamar de ângulo beta. E o ângulo que tem vértice em C, eu vou chamar de ângulo gama. Então, nós temos aí os 3 lados e os 3 ângulos, como a gente pode perceber. Bem, o que nós temos com relação à lei dos cossenos? Pela lei dos cossenos, em todo triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto dessas medidas, desses 2 lados, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então, qualquer que seja o lado de um triângulo, esse lado ao quadrado ele vai ser igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos outros 2 lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre os outros 2 lados. Matematicamente falando, é isso que nós vamos ter na lei dos cossenos, Então, essa propriedade, como eu falei agora há pouco, ela é conhecida como lei dos cossenos e ela é válida em qualquer triângulo também. Matematicamente falando, se a gente pegar, por exemplo, o lado de medida A, a gente vai poder escrever que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. Por que isso? Vamos lembrar que cada lado ao quadrado, ele vai ser inicialmente a soma dos quadrados dos outros 2 lados. Então, com isso, nós vamos ter que A ao quadrado vai ser inicialmente B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você pega menos 2 vezes o produto desses 2 lados, então menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. O ângulo formado entre o lado B e o lado C é o ângulo alfa. Por isso, então, cosseno do ângulo alfa. Bem, de maneira totalmente análoga, só trocando aí de lugar os lados, se eu quiser, por exemplo, relacionar o lado B, eu posso escrever que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de beta. Do mesmo jeitinho que a gente falou anteriormente. O quadrado de um lado ele vai ser a soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto desses outros 2 lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre o lado A e o lado C, você pode observar que é o ângulo beta, por isso que a gente multiplicou pelo cosseno de beta. Outra coisa que a gente pode fazer é relacionar com o lado C. A gente pode escrever que o lado C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que agora o ângulo entre o lado A e o lado B é o ângulo gama. Então, por isso, vezes o cosseno de gama. O que eu posso dizer para vocês? Dependendo do lado que você queira calcular, você vai usar uma dessas expressões aí que nós temos. Em geral, eu utilizo apenas a primeira, e aí o que eu faço? Eu apenas adequo, Para eu utilizar a primeira, o que nós vamos fazer? É só a gente dizer que o lado A é aquele que está na frente do ângulo que você tem. Então, se você tem um ângulo, o lado que está na frente dele você vai chamar de lado A, os outros 2 são B e C. Se vocês fizerem isso, vai dar para vocês memorizarem apenas uma expressão, por exemplo, apenas a primeira. Mas se vocês quiserem utilizar as letras equivalentes, é só adequar de uma expressão para outra, que também dá certo da mesma forma. Eu trago agora um exemplo para a gente treinar a aplicação deste assunto. Eu quero aí, no segundo exemplo, determine a medida C no triângulo ABC, considerando que o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2. Quando você olha para o triângulo, nós temos aí um triângulo qualquer.
Esse triângulo qualquer, a medida do lado A é 3, a medida do lado B é 2. Nós temos que o ângulo entre eles é um ângulo de 120 graus e nós queremos saber qual é a medida do lado C. Bem, se eu quero a medida do lado C, então a gente pode fazer o seguinte. Esse ângulo de 120 graus, né, que está entre o lado A e o lado B, que tem aí no vértice C, ele é o ângulo gama. Então o gama é 120, A é 3, B é 2. Como a gente quer determinar o C, pegue a expressão da lei dos cossenos que relaciona o C. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo gama. Então fica C ao quadrado é igual, o A é 3 ao quadrado, mais o B é 2 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 3, vezes o B, que é 2, vezes o cosseno do ângulo gama. Como o ângulo gama é de 120 graus, então vezes o cosseno de 120 graus. Vamos então resolver. C ao quadrado é igual, 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 3 vezes 2, isso aí vai dar 12, vezes o cosseno de 120 graus, a gente já sabe que é menos 1 sobre 2. Resolvendo então, C ao quadrado é igual, 9 mais 4 dá 13, menos e menos dá mais, então na hora que você fizer 12 vezes 1 sobre 2, 12 vezes 1 dá 12, 12 sobre 2 dá 6. Então nós temos que C ao quadrado é 13 mais 6, ou seja, C ao quadrado é 19. Se C ao quadrado é 19, então C é a raiz quadrada de 19. Desse modo, então, a medida do lado C que nós estávamos querendo encontrar vale raiz de 19. Bem, pessoal, agora que nós já vimos as duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos, talvez uma dúvida que paire sobre vocês é: como é que eu sei se uma determinada questão envolve lei dos senos ou lei dos cossenos? Uma estratégia que vocês podem utilizar é essa que eu vou dizer agora a seguir. Quando você tiver uma questão que lhe der, por exemplo, um ângulo, 2 lados para descobrir o terceiro lado, repetindo, uma questão que tenha um ângulo, 2 lados para descobrir o terceiro lado, em geral essas questões são resolvidas utilizando a lei dos cossenos. Agora, se você tiver uma questão que tenha 2 ângulos, um lado para descobrir o segundo lado, em geral essas questões envolvem lei dos senos. Então é mais ou menos uma estratégia para que vocês possam imaginar aí quando é que uma questão envolve lei dos senos ou envolve lei dos cossenos. Vamos para o terceiro exemplo. Determine a medida da diagonal menor do paralelogramo ABCD. Então nós temos um paralelogramo ABCD. A gente percebe aí que o menor lado dele mede 4, o maior lado mede 6. E nós queremos saber qual é a medida da diagonal menor, essa diagonal que está tracejada aí na imagem. Lembrando que o maior ângulo entre 2 lados consecutivos desse paralelogramo é um ângulo de 120 graus, como a gente pode observar na imagem. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou observar esse triângulo que eu destaquei, esse triângulo que eu destaquei em azul. Nesse triângulo, a gente pode imaginar, a gente já pode perceber que nós temos 2 lados, um que mede 4 e um que mede 6, e eu quero saber a medida do terceiro lado. Além disso, outra coisa que a gente pode observar é esse ângulo de 60 graus que eu estou destacando aqui. Por que esse ângulo é de 60 graus? É só a gente lembrar que num paralelogramo, nós teremos sempre que 2 ângulos consecutivos somados dão 180 graus. Então, se nós temos um ângulo de 120 graus, esse outro obrigatoriamente tem que ser 60, para dar 180, né? 60 mais 120 igual a 180. Beleza. Então, se o ângulo alfa é de 60 graus, o que a gente vai fazer agora? Observe o que eu disse. Nós temos 2 lados, um ângulo para descobrir o terceiro lado. Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Lembrando que eu vou chamar, por exemplo, aí de lado B como sendo 4, o lado C como sendo 6, e esse ângulo de 60 graus vai ser o meu alfa. E eu quero descobrir a diagonal D, que vai ser então o A. Como eu disse, eu sempre utilizo a primeira fórmula, a primeira expressão da lei dos cossenos.
apenas adequo para que o lado A seja aquele que está na frente do ângulo. É só lembrar disso. Então você pega A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. Como eu disse, eu adequo para o lado A ser aquele que está na frente do ângulo. Desse modo, então, vai ficar A ao quadrado, na frente do ângulo eu tenho o D, portanto, D ao quadrado. Isso é igual, o lado B e o lado C são os dois lados que estão sobrando. Então é o 4 e o 6. Então fica 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo entre eles, lembrando então que é o cosseno de 60 graus. Resolvendo, né? Então D ao quadrado é igual, 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado é 36, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 6 dá 48, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Bem, vamos continuar resolvendo. 16 mais 36 dá 52, menos 48 vezes 1 sobre 2, 48 vezes 1 dá 48, dividido para 2 dá 24. Então a distância ao quadrado é 52 menos 24, que dá 28. Desse modo, então, a distância é a raiz quadrada de 28. Como o 28 ele não possui raiz quadrada exata, o que nós vamos fazer? A gente vai quebrar, vai fatorar esse 28 em 4 vezes 7. Então a distância é a raiz quadrada de 4 vezes 7. A raiz quadrada de 4 é 2 e o 7 fica na raiz. Desse modo, então, a diagonal menor, a distância menor, digamos assim, ela vale 2 raiz de 7. O exemplo 4. Determine o perímetro do triângulo a seguir, considerando o seno de 120 graus como sendo raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar de que para a gente calcular o perímetro de um triângulo, eu tenho que somar todos os lados. Então, observando o triângulo, nós já temos um lado que mede 10. Além disso, nós temos um ângulo que mede 120 graus. Nós temos um outro ângulo que mede 30. Lembrando que esse ângulo que mede 30, ele é oposto ao lado que mede 10. E eu quero saber o perímetro. Para eu saber o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Mas para eu somar todos os lados, eu vou ter que inicialmente descobrir quanto é que vale o lado B e o lado C. Então, nossa primeira preocupação tem que ser descobrir quanto é o lado B e o lado C. Bem, e aí você diz, e descobre como? Lembrem daquele detalhe que eu falei, né? Nós temos aí dois ângulos e um lado. E a gente quer descobrir pelo menos outro lado. Como nós temos dois ângulos, a gente vai utilizar aí a lei dos senos. Então a gente vai inicialmente descobrir os lados B e C, utilizando a lei dos senos inicialmente. O que nós temos? Nós temos aí que o ângulo converte-se em A, ele mede 30 graus. O lado oposto, então, que será o lado A, mede 10. O ângulo converte-se em C, mede 120 graus. Então, aplicando a lei dos senos, pegando aí lado A e lado C, a gente vai ter que A está para o seno de A, assim como C está para o seno de C. Substituo os valores, o A é 10, né? Então 10 está para o seno de 30, já que o ângulo A mede 30 graus, assim como o C está para o seno de 120, já que o ângulo C mede 120 graus. Substitua, seno de 30 graus, ele vale 1 sobre 2 pela tabela, e substitua o seno de 120 graus pelo valor que é dado na questão, que é raiz de 3 sobre 2. Como os denominadores são todos 2, a gente pode cortar os denominadores e vai ficar então que 10 sobre 1 é igual a C sobre raiz quadrada de 3. Faz produto dos meios pelos extremos, então 1 vezes C dá C é igual a 10 vezes a raiz quadrada de 3. Desse modo então, a gente descobre, né, que o lado C ele mede 10 raiz de 3 centímetros. Bem, mas ainda falta a gente descobrir qual o valor, qual a medida do lado B. Para eu descobrir a medida do lado B é bem fácil. Por quê? Como nós temos aí um ângulo de 120 e um ângulo de 30 graus nesse triângulo, e nós sabemos que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é sempre 180 graus, então obrigatoriamente esse ângulo converte-se em B, ele é um ângulo de 30 graus, como a gente pode observar.
Desse modo, se nós temos dois ângulos de 30 graus, nós temos então um triângulo isósceles. E todo triângulo isósceles ele vai ter dois lados iguais. O que quer dizer que o lado B e o lado A são iguais. Ou seja, o lado B mede 10 centímetros. Então percebam que eu nem precisei de trigonometria para descobrir a medida do lado B. Apenas observando que o triângulo é isósceles, deu para a gente perceber que o lado B vai medir 10 centímetros. Bem, com isso, sabendo então a medida aí dos três lados, o perímetro é a soma do lado A mais o lado B mais o lado C. Então vamos lá. O lado A mede 10, mais o lado B também mede 10, mais o lado C mede 10 raiz de 3. 10 mais 10 dá 20, então nós temos que o perímetro é 20 mais 10 raiz de 3. Eu vou colocar o 10 em evidência. Ao colocar o 10 em evidência, entre parênteses vai ficar 2 mais raiz de 3. Porque 20 dividido para 10 dá 2, mais 10 raiz de 3 dividido para 10 dá raiz quadrada de 3. Desse modo, então, o perímetro desse triângulo ABC vale 10 que multiplica entre parênteses 2 mais raiz quadrada de 3 centímetros. O quinto exemplo é uma questão da Unicamp, questão contextualizada. A água utilizada na casa de um sítio, ela é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba e caixa d'água, casa, é um ângulo de 60 graus. Se pretende bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Bem, uma questão como essa é interessante que a gente sempre faça uma figura para ilustrar a situação. Então está aqui a figura que mostra isso. Nós temos aí a bomba de captação de água. Essa bomba ela joga a água inicialmente para um reservatório. Esse reservatório está a 50 metros de distância da bomba. E aí nós temos então que do reservatório a água é enviada para casa. Lembrando aí que a distância do reservatório até a casa ela foi dita na questão. Essa distância ela é de 80 metros. Embora eu não tenha colocado nessa imagem, mas nós temos essa distância na questão. Outra coisa que a gente tem na questão e que eu vou utilizar para resolver é que o ângulo entre a distância que liga a bomba à caixa d'água e o ângulo entre a distância que liga a caixa à casa d'água, na verdade, a casa à caixa d'água, esse ângulo é de 60 graus. E o ângulo aí converte na casa é um ângulo de 45 graus. Sabendo esses ângulos, sabendo também a distância da casa até a caixa d'água, que é de 80 metros, essa questão dá para você resolver ela utilizando a lei dos senos. Na forma como ela está aqui, dá para você resolver a questão utilizando a lei dos senos. Por quê? Porque nós temos dois ângulos, como vocês podem ver. Nós temos um lado, que é a distância aí da bomba até a caixa d'água, e nós queremos saber qual é a distância da bomba até a casa. Porque a gente vai ligar agora essa água diretamente da bomba até a casa, sem passar mais pela bomba. E eu quero saber quantos metros de cano serão necessários. Com essas informações, do jeito que estão aí, a gente vai resolver utilizando a lei dos senos. Agora, caso você adote a distância da casa à caixa d'água como sendo de 80 metros, dá para fazer utilizando a lei dos cossenos também. Então você escolhe a maneira como você pode fazer essa questão. Dá para fazer de duas maneiras. Eu vou fazer pela lei dos senos, como eu disse. Eu vou pegar o seguinte. Já que eu quero a distância da bomba até a casa, eu quero essa distância D. Então vamos lá. Pela lei dos senos, a gente vai ter que A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B. Eu vou chamar de A distância D. Então vai ficar D sobre o seno do ângulo oposto a D, que é o seno de 30 graus. Isso é igual. Eu vou chamar de B o outro lado que nós temos, que é o de 50 metros. Está para o seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a 50 metros é o ângulo de 45 graus. Então vai ficar 50, está para o seno de 45. Vamos então substituir. Então D sobre o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 50 sobre o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Corta os dois do denominador, que são iguais, né?
vai ficar d sobre a raiz de 3, isso é igual a 50 sobre a raiz de 2. Faz produto dos meios pelos extremos, então d vezes a raiz de 2 da raiz de 2d é igual a raiz de 3 vezes 50 dá 50 raiz de 3. Pega a raiz de 2 e está multiplicando, passa dividindo, então a distância é 50 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 2. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2 para poder racionalizar o denominador. Dessa forma eu tenho que raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Então o numerador vai ficar 50 raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Agora eu vou dividir os 50 pelo 2, dá 25. Então nós temos que a distância será 25 raiz quadrada de 6. Bem, como aqui se trata de uma questão contextualizada, é interessante que a gente tenha como resposta uma solução que me dê uma aproximação possível, né? A maior aproximação possível. Para isso, então, eu vou colocar o valor aproximado da raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6 vale aproximadamente 2,44, que ao ser multiplicado pelo 25, nós vamos ter então aproximadamente um valor 61. Dessa forma, então, nós temos que serão necessários 61 metros de cano para que a gente ligue essa água da bomba diretamente para a casa. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos trigonometria num triângulo qualquer, abordando aí a lei dos senos e a lei dos cossenos.